Olá, javeiros! Esta é a aula 2 do curso de Java 8. Vamos falar sobre o método for-each. Todo curso de programação ensina a trabalhar com laços, loops. Todos eles praticamente fazem a mesma coisa. Você tem uma variável inicial, depois você aprende a colocar o limite do laço e o passo que o laço vai percorrer. Até o Java 7, nós tínhamos 3 tipos de iteração numa coleção. Normalmente eles são iterações externas, que dependem que você controle o laço. Então, nós temos a primeira forma, que é a forma mais básica. Você declara uma variável, normalmente inicializada por 0, já que você vai querer toda a lista. Aí você coloca logo depois do ponto e vírgula o limite dela, que normalmente é o tamanho da lista. E, por fim, o passo. Então você incrementa a sua variável com 1. E aí dentro do bloco do for, você faz o que você quiser com aquele item. Você tem que lembrar que você tem que dar um get na lista com o número daquele item, porque ele está interagindo de 0 até o tamanho da lista. Então você tem que pegar o item da lista. No Java 5 foi implementado um iterator na própria coleção. Então você tem o lista.iterator que te devolve um iterator. E esse iterator, essa classe iterator, ela tem 2 métodos bem interessantes. O hasNext, que informa se tem mais algo dentro da lista, e o próprio next, que te devolve o elemento da lista. Eu nunca trabalhei muito com esse iterator, eu acho ele mais complicado do que fazer a forma básica. O único momento onde eu vi o iterator ser aplicado é quando o programador quer iterar numa lista de linhas, e aí ele normalmente usa esse next para saber se a linha, se o arquivo, o file já acabou ou não. Também no Java 5 foi apresentado um novo for. Ele é chamado de for avançado, porque embora ele seja um for, você não precisa mais dizer qual o limite da lista. Ela mesma vai saber o seu limite e vai te entregar um elemento dela. E aí você pode tratar esse elemento direto, sem precisar fazer get na lista e nada. Esses são os 3 for básicos. Qual o problema que acontece com esses laços? É que o controle do laço é seu, é do programador. Então você tem que saber como implementar um for para que você itere na coleção, na lista. O que aconteceu no Java 8? A interface iterable, que já era estendida pela interface collection, ela ganhou mais 2 métodos. Um deles a gente não vai entrar em detalhes agora, vai ser para uma próxima aula, que é o splitterator. Depois nós comentamos sobre ele. E o mais importante, que é justamente sobre essa aula, é o método for-each, que recebe um consumer. O consumer é uma interface funcional, um método abstrato chamado accept. Essa interface iterable, por causa do Java 8, ela já tem um default, ela já tem uma implementação básica. Então, a collection não precisou implementar nada. E essa implementação é basicamente o for avançado. Ele recebe a coleção, ele recebe o this no for e entrega o elemento da lista. E ele passa esse para o consumer para ele executar o que você tiver escrito. Lembrando da primeira aula, Lambda, né? Então, consumer, como é uma interface funcional, nós podemos usar Lambda para tratar disso. E é justamente o que a gente faz usando os laços internos. Você vê nessa parte que a lista chama o método for-each, que recebe um lambda. O que acontece nesse lambda? Cada n é um elemento da própria lista e executa o system out print. Então ele imprime o elemento da lista. Na terceira linha, vocês sabem que já que eu estou pegando um elemento e passando para outro, eu posso exatamente passar direto uma referência de método para que eu não precise escrever diretamente o lambda, já que eu não estou fazendo nada com o elemento. A gente já viu na aula passada sobre isso. Mas o importante é que você tem um lambda para escrever. A gente vai ver agora como o consumer funciona. Que eu estou recebendo um new consumer, né, de inteiros e passo o system out print. Então veja que o método, quando eu estou construindo o consumer é uma interface funcional. Então só tem o método accept. Então eu recebo no método accept o inteiro e imprimo esse inteiro. E depois passo para o for-each este objeto consumer C. Ele vai funcionar do mesmo jeito que o lista.forEach n seta system out print n. É a mesma coisa.
só estou tentando esclarecer para vocês como chegamos naquele N, naquele lambda de lá. Tá? É um reforço para a aula 1 sobre lambda. Então nós temos essa interface funcional. Então agora eu vou tirar, como a gente já fez da primeira aula, tirar as coisas desnecessárias dessa interface, que é a declaração dela. Já que só tem um método, eu não preciso declarar mais o método. Então eu só preciso do parâmetro integer n e o system.out.print, que é o que eu realmente quero fazer. Aí você nota que, como eu já tenho um integer n e eu sei que o consumer é integer, e eu sei que o Java 8 já faz inferência do tipo, porque como ele sabe que o consumer é integer, ele supõe que o parâmetro que eu tenho que passar já é integer para ele, porque a lista é de integer. Então o n vai ser integer, eu não preciso manter esse integer declarado, mas eu posso, assim como eu posso manter as chaves de bloco, mas não é necessário. No fim, o consumer de C vira n seta system.out.print line n. É isso daí. Eu tirei todas as coisas desnecessárias do consumer e criei o meu lambda. Essa é a forma de criação de lambda. Lógico que se você já sabe como o consumer funciona, você não precisa fazer todos os passos para chegar lá. Você já sabe que o lambda pode funcionar desse jeito. E eu acabo com o consumer, já que eu posso pegar o resultado do aquele consumer, não preciso criar um objeto consumer C, eu já posso passar o lambda direto para o for each, porque ele já aceita e já entende que é um consumer. É por inferência, ele sabe que eu tenho que receber um consumer. O consumer é a interface funcional. Se eu passo um lambda para ele, ele vai pegar aquele lambda, vai jogar na interface funcional e vai resolver o método de objeto consumer para mim. Então é tudo internamente, ele já sabe fazer esse tipo de coisa. É a mágica do Java 8. Posso usar o for each para fazer encadeamento? Muitas vezes a gente tem uma lista com outras listas internas. Uma lista dentro do lambda, ela pode chamar o método for each, já que é uma lista, uma collection. Nós dizemos que eu tenho pessoas que têm filhos. Então eu posso listar pessoa. Para cada pessoa eu dou um get filhos .for each. Então eu pego a lista de filhos e dou um for each e mando imprimir, recebendo filho. Veja que eu consigo receber filho no for each do lambda do filho. Eu consigo imprimir o nome do filho e é filho de pessoa que está na primeira. Então eu encadeio os métodos for each, as listas. Consigo fazer isso também no método for each. Quando eu tenho um array, será que eu consigo iterar? Tem método no array? Bom, o array, como nós sabemos, ele não tem método. Não tem método nenhum, porque ele é quase um tipo primitivo. Então eu não tenho métodos nenhum no vetor, como nós estamos vendo agora na tela. No entanto, nós temos duas coleções que podem nos apoiar para transformar esse array em uma coleção. E aí eu poder usar o método for each. Uma delas é o arrays. O arrays as list torna aquele array como uma lista, ele retorna uma lista. Eu posso navegar por ela. E a outra que é o stream. Esse stream é uma classe que foi criada no Java 8. Então o stream of array, ele também retorna uma stream, ele não retorna uma collection, mas ele retorna um stream. E a streams também tem o método for each, ok? Então é só isso por hoje, o método for each. Espero que vocês comecem a usar o método for each direto de coleções, que é muito mais simples e você não precisa fazer controle sobre os laços. Tenham cuidado sobre lambda, como a gente falou na aula 1, o lambda não pode ser muito extenso. É melhor você criar um método estático e colocar o código dele lá, ou criar uma nova classe e preencher o método lá na classe para ficar mais legível. A documentação da Oracle sobre Iterable é muito interessante, bem legal, bem clara, e como sempre existem outras documentações em português também sobre esse método for each, muitas palestras no YouTube, é bem interessante. É só pesquisar que vocês vão avançar nesse conhecimento. Valeu e até a próxima.